Louvado seja Deus. Bom, eu quero já conversar com você sobre isso antes de começar a minha ministração. Nós estamos não só iniciando uma série hoje, mas nós estamos nesse mês de abril, enfatizando muito nas terças lights. Nós vamos ter terças lights de avivamento, de despertamento espiritual. Nós estamos enfatizando muito essa questão da busca, da presença de Deus nesses dias. E também junto a isso, nós estamos com o nosso jejum anual, começando meia-noite de hoje. Sabe, eu quero desafiar você, não ficar fora desse jejum por nada. Você tem uma oportunidade de estar jejuando junto conosco. Todos os líderes participarão desse jejum. Ele não é opcional para quem é líder. Ele é, assim, um compromisso da liderança da igreja. Você que lidera a célula, lidera ofício, você vai escolher uma dessas opções. Mas toda a igreja está mais do que convidada a fazer parte desses 21 dias de jejum e oração. Amém? E eu sei como Deus vai fazer as coisas, porque Deus é maravilhoso em recompensar. Você sabe que no reino de Deus, vou falar um pouco sobre isso, mas sabe, no reino de Deus, às vezes coisas simples, quando são obedecidas, têm grandes recompensas. A Bíblia diz: vai para o seu quarto, fecha a porta, ora em secreto ao Deus que te ouve em secreto, e Ele te recompensará. Sabe, às vezes é algo relativamente pequeno, mas com uma grande recompensa dos céus, amém? Está entendendo? Sabe, e o jejum, ele é certamente, não é um conselho de sabedoria para as nossas vidas. Jesus disse: olha, eles não precisam jejuar agora, porque eu estou no meio deles, mas daqui a um tempo eu estou indo para ficar com o Pai, e aí eles vão jejuar, porque eles vão precisar disso. Sabe, o jejum não muda Deus, mas muda você. Eu creio que através desses 21 dias de jejum, todo o solo do seu coração vai ser preparado pelo Espírito Santo para receber tudo que Deus tem para você. Sabe, é como se já estivesse pronto, mas o seu coração, quando você jejua, está tão focado, está tão sensível, está tão alinhado, aliançado à voz de Deus, que você vai receber mais, entende? Você tem mais sensibilidade, e eu quero desafiar você, toda light, o meu coração gostaria que toda light, imagina o que vai acontecer nessa igreja, o número de testemunhos, né, o número, a quantidade de testemunhos, a quantidade de pessoas dando bom testemunho daquilo que Deus fez daqui 21 dias. Eu quero convidar você a fazer parte desses dias de milagres, dias de presença de Deus perceptível, visível, experimentável nas nossas vidas, amém? 21 dias de jejum e oração é a nossa campanha anual de jejum, todo mês de abril, geralmente abril, às vezes maio, mas todo mês dessa época, no início do outono, nós começamos com essa campanha. Por favor, faça parte. E aí você vai ter três opções para fazer parte. Se você quiser fazer parte de um jejum radical, você vai vir comigo, né? Tem outros aí que vão participar, mas você vai vir comigo para participar do número 1, radical. Coloque aí, número 1, rapidamente. Radical, cadê? Eu vou explicar então aqui. O primeiro tipo de jejum vai ser o mais radical, para você que é radical, que quer fazer um jejumzaço. Então nós vamos jejuar como? Primeiro, radical, diga radical, de novo. Só para você guardar. Se você quiser fazer parte desse jejum radical, nós vamos durante 21 dias ter só uma refeição por dia. Amém? Pouco amém. Poucos radicais. Cadê os corajosos? Né? Então faça comigo. Nós vamos ter esse jejum radical, uma refeição por dia. Você pode escolher a refeição, tá bom? Então, o modo radical, somente uma refeição por dia. Vira para a pessoa do seu lado e fala: e aí, tem coragem? Tem coragem? Tem ou não tem? Cadê os legendários aí? Vamos nessa? Cadê os líderes, os supervisores? Eu desafio vocês a fazer um jejum radical comigo, amém? Poucos améns. Vamos ver se esses améns aumentam, né? Verdade, é radical, não é, gente? O modo comum, o modo esperado, não é? Nesses 21 dias de jejum e oração, é que você participe do jejum, fazendo o jejum no modelo jejum de Daniel. Tá? Esse é o segundo modo, tá? Qual é o nome? Pode passar, meu irmão, por favor. Isso, tá? O modo padrão, essa palavra que eu queria. O modo padrão, né, é o modo jejum de Daniel,
Então, você pode participar desse jejum cortando todo tipo de especiarias. Nós vamos cortar carnes, vamos cortar açúcar, doce, refrigerante, sobremesas, né, massas elaboradas, tudo isso cortar. Você vai comer o quê? O mais natural possível, salada, arroz, feijão, né, que mais? Um pãozinho bem assim, só o pãozinho de sal, não é aquele pão com sonho, né? Aquele sonho, né? Com cremes em cima. Um pãozinho, né? Que mais? Frutas, legumes, todo tipo. Olha que benção, olha que benção. Meu filho já está nesse jejum, eu acho, porque ele pega a abobrinha como se fosse uma coxinha. Como ele ainda não descobriu o outro lado, ele está empolgadíssimo com as abobrinhas, né? E ele fica com as abobrinhas lá em casa. Então, você pode fazer parte do modo padrão, amém? Olha, já aumentou, amém, amém, isso mesmo, jejum de Daniel, você pode comer toda hora, 7 da manhã, meio-dia, 2, 3, 4, 5, 3 da manhã, abre a geladeira, pega lá uma abobrinha e come. Então você pode, tá, comer fruta, legumes, né, pão sem nada, não é manteiga no meio do pão não, viu gente, queijos, nada disso. Ah, pastor, queijo é natural, vem do leite. Não começa a inventar não, porque tudo vem da natureza, de alguma forma, tá? Então coisas bem assim, simples, amém, sim ou não? Nada de especiaria. Ah, pastor, mas tem o aniversário da minha sogra. Você vai, celebra, alegra, mas você não pega a coxinha, nem o brigadeiro, aleluia! Porque você está entregando 21 dias da sua vida ali a um propósito santo em Deus, amém? E agora o modo Nutella, o modo, não é Nutella, né? O outro módulo, módulo básico, esse é o básico, diga comigo, básico. Não é possível que você vai ficar de fora, porque tem até o modo básico, né? O modo básico, não vamos chamar de Nutella não, Nutella é quem não faz jejum, tá bom, amém? Diga comigo, Nutella é quem não faz. Tá, então tá. É o módulo básico. Esse é o básico. Como que é o módulo básico, pastor? Uma refeição por dia nós vamos tirar durante 21 dias. Nós não vamos tomar café da manhã. Toda a igreja nós vamos comer só depois do meio-dia. Olha que fácil, tranquilo. Ah, meio-dia eu posso comer lasanha? Nesse modo aí pode. 8 horas da manhã eu posso comer só um pãozinho? Não pode. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Então esse é o jejum de 21 dias. Então repetindo bem rápido para você gravar. Primeiro, modo radical, uma refeição por dia. Tudo bem? Agora é só para ver se você entendeu. Entendeu? Segundo, modo padrão, jejum de Daniel, 21 dias. E terceiro, nós vamos jejuar no modo light, mas não de luz, de leve. Modo básico. Eu vou mudar esse nome, Lucas. Modo básico, ok? Tudo bem? E esse módulo básico você pode tirar uma refeição, que é o café da manhã. Amém? Tudo bem? Amém? Vamos orar? Coloque as mãos sobre o seu coração. Nós vamos pedir a Deus graças sobre esse jejum. Não é somente sobre você. Quando você jejua, é porque você está pedindo para ser não só sobre você, mas através de você. Nós precisamos jejuar. Nós temos muitas batalhas como nação, muitas batalhas como igreja, e muitas batalhas como pessoa, como família. Amém ou não? E eu quero que você esteja preparado, porque aqueles discípulos não estavam preparados, e Jesus disse para eles, cara, vocês precisam estar preparados. O jejum, meu irmão, prepara você para vencer grandes batalhas. E nós temos muitas batalhas grandes que venceremos no nome de Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, gratos ao Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Nós não somos uma igreja de mortos de fome natural. Pelo contrário, nós queremos jejuar, porque o jejum é fome de Deus. O jejum é fome daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. E disso nós temos muita fome, Senhor. Eu tenho fome daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu tenho fome daquilo que o Senhor vai fazer através da minha vida. Eu tenho fome daquilo que o Senhor vai fazer na minha família, na vida dos filhos, na vida dos amigos, na vida dos parentes, nos ambientes que eu estou inserido. Eu tenho fome do que o Senhor vai fazer através da minha vida, Senhor, nos propósitos que o Senhor tem para mim. E por isso, Senhor, me prepara. Quem sabe você vai dizer isso comigo agora. Me prepara, Senhor. Prepara o meu coração, Senhor. Me dá força.
me dá graça, capacita-me, Senhor, a participar desse jejum com muita alegria, com muita vontade, com muita verdade, e faça em minha vida e através dela a tua vontade, em nome de Jesus, amém, 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 está pronto para começar o jejum meia-noite? Amém, quantos améns, aleluia. Gostaria mesmo de 100% da igreja participando desse jejum junto com toda a nossa liderança, amém? Vamos em frente, é claro, aí eu não vou focar na exceção, mas eventualmente você tem algum problema de saúde, ou eventualmente você está, ou a moça está grávida, não é? Ou você, né? Aí você pode procurar alguém para buscar um conselho de sabedoria. Tá? Mas são exceções, tá? Às vezes está amamentando, está com o bebê amamentando, está às vezes grávida, ou tem um problema de diabetes, algum problema de saúde. É claro, meu irmão, jejum não é para te matar não, é para te promover, amém? Muito bem, vamos à palavra? Eu estou muito animado com essa nova série, essa série que nós vamos começar hoje, sobre sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabe, essa série ela vai ser baseada principalmente em provérbios. O livro de provérbios, os provérbios, eles têm 31 capítulos. A maioria escrito, mencionado pelo nosso querido Salomão, filho do rei Davi. Sabe, quando você entende o que é sabedoria, você começa a buscar praticar. Princípios de sabedoria são princípios de poder. Princípios de sabedoria são princípios que abençoam nossas vidas, gente. Sabedoria não é uma coisa, a sabedoria bíblica não é uma coisa que, o professor de filosofia outro dia citou isso, o coach falou. Não, gente, sabedoria bíblica é verdade, ela existe, ela é uma experiência com o próprio Senhor Jesus. Eu não vou focar nisso hoje, nesse ponto que eu vou falar agora, mas você vê que lá em Provérbios mesmo diz que Jesus é a própria sabedoria. Lá em Provérbios já dizia, Ele é a sabedoria. Então quando você vive sabedoria bíblica, você está vivendo Deus, você está vivendo Cristo em nós, Cristo em você, amém? Você está vivendo o Evangelho. Sabe, alguns são tão limitados e acham que o Evangelho só tem a ver com Mateus, Marcos. Não, a Bíblia toda é o Evangelho. Jesus já estava no princípio. Lá no princípio Deus falou, façamos o homem a nossa imagem. Jesus Cristo já existia no princípio, aleluia. Sabedoria não é coisa também, meu irmão, do passado. Sabe, princípios de sabedoria são princípios eternos. Eles não são passageiros. Eles não são mais aplicáveis, eles são totalmente aplicáveis. Sabe, eles não são princípios que não são mais aplicáveis, eles são totalmente aplicáveis. E o meu coração como pastor, né, eu pensei nessa série na virada do ano, né, nós planejamos, é que você possa esticar, que você possa experimentar, que você possa ter uma vida de sucesso verdadeiro, que é o sucesso em Deus. Porque muita gente acha que sucesso é ter dinheiro, sucesso para outros é ter saúde, mas a Bíblia fala do verdadeiro sucesso, e se você quiser o verdadeiro sucesso, você precisa obter a verdadeira sabedoria. Segundo Deus, o sucesso não passa fora dela. Segundo Deus, o sucesso obrigatoriamente passa pelos princípios de sabedoria. Amém? Está comigo aí? Sim? Sim? E sabe, a Bíblia é tão maravilhosa que em Provérbios tem sabedoria para você prosperar. Quem quer prosperar aí? Tem sabedoria, prosperidade bíblica. Sabe, em Provérbios tem sabedoria para você aprender a se relacionar. Em Provérbios tem sabedoria para relacionamentos familiares, para como o marido lida com a esposa, esposa com o marido, filho com o pai, pai com o filho. Em Provérbios tem sabedoria para trabalhar, para estar diante de autoridades. Em Provérbios tem sabedoria para você ter uma vida íntegra.
Sabe, Provérbios é algo maravilhoso. E eu quero desafiar você, não só a participar dessa série. Eu não quero só te ver domingo que vem de novo, mas eu queria muito que você também dedicasse 10, 15 minutos do seu dia. Talvez você já está num plano de leitura, não sei se você conseguiu terminar o outro. Eu mesmo estou um pouco atrasado, não é? E agora nós terminamos a leitura do Novo Testamento semana passada, ou deveríamos ter terminado. Mas sabe, você pode inserir na sua leitura, ou fazer essa leitura exclusiva de Provérbios. Nós vamos ler Provérbios em 21 dias, tá? Então, depois você vai receber aí, nós temos um guia online, você vai receber através dos grupos de WhatsApp, mas eu quero falar sobre esse tema tão maravilhoso. Amém? Está comigo aí? Muito bem. De onde vem essa história de sabedoria? 1 Reis 3, eu quero só te dar um contexto. 1 Reis 3, olha o que diz aí. 1 Reis 3, capítulo 3, diz assim: Salomão amava o Senhor. Salomão amava o Senhor. 1 Reis 3, 1 Reis 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor. Diga comigo, Salomão amava o Senhor. Por que ele amava o Senhor? Qual é a evidência disso? Olha o que diz: pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Ele está imitando aquele que tinha imitado a Deus. Todavia, oferecia sacrifício, queimava incenso nos lugares sagrados. Olha que interessante, olha como era a vida de Salomão. Veja só, a vida desse homem. Ele estava diante dos pés de Davi, ele foi criado diante dos pés do homem segundo o coração de Deus. E lá em Provérbios, eu vou dar uma pausa aqui, Provérbios capítulo 4, no versículo 1. A sabedoria está dizendo: meus filhos, ouçam a instrução de um pai. É claro, Provérbios 4, versículo 1, ouçam a instrução de um pai. Estejam atentos e vocês obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Olha o que ele diz: quando eu era menino, mesmo pequeno, na companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava. Ele é filho de Betseba. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, ela vai te proteger. Diga assim: a sabedoria do alto me protege. Olha o que ele dizia para Salomão: ame-a, ela vai cuidar de você. O conselho da sabedoria é: procure obtê-la, use tudo que você possui para adquiri-la. Dedique a autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Diga assim: a sabedoria do alto me promove diante dos homens. Abrace-a, e ela o honrará. Ela colocará um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Amém? Quantos querem ser coroados com a sabedoria do alto? Voltando em 1 Reis, versículo 3, eu estou só dando uma introdução para você entender de onde vem esse negócio. Agora olha só o que aconteceu, 1 Reis 3. Ele está dizendo: olha, eu aprendi esse trem com meu pai. Ele era o homem segundo o coração de Deus, ele ministrou na minha vida. Eu peguei esse negócio, eu abracei, eu busquei. Mas mesmo assim, ele está aqui agora oferecendo sacrifícios. Ele está obedecendo um princípio de sabedoria. E no versículo 4, ele foi em Gibeon para oferecer esses sacrifícios, e ele ofereceu 1000 holocaustos, talvez 1000 bois. No versículo 5 diz que o Senhor apareceu a Salomão, e ele aparece a Salomão, e ele fala assim com Salomão. Quem gostaria que Deus aparecesse e falasse isso? Olha o que ele diz: peça-me o que você quiser. Está aí comigo? Peça-me o que você quiser, e eu darei a você. Quantos queriam ter um sonho desse de verdade? Você queria? Imagina Deus na sua frente dizendo: ei filho, pede o que você quiser que eu vou te dar. É o cheque em branco. Ó, está assinado, pode preencher o valor. Quantos estão entendendo? É porque eu sei, né? Você que tem menos de 30 anos não sabe o que eu estou falando. Mas existia um negócio, um papel chamado cheque. E você assina e põe um valor. Deus está dando um cheque em branco.
Deus está falando: Salomão, pode pedir o que você quiser. Ele poderia pedir riqueza, sim ou não? Podia ou não? Sim ou não? Você está convicto? Sim. Tudo que Deus tem, Deus podia dar. Ele podia pedir uma geografia, um lugar? Podia pedir ou não? Sim. Olha, eu quero que você me dê a ilha de Angra dos Reis, todinha. Oh. Podia pedir ou não? Sim ou não? Eu quero Fernando de Noronha para mim, só para mim, Deus. Aleluia, para minha família, para Salomeia, para os salomínios, todo mundo. Podia pedir ou não? Podia. Ele podia pedir o que ele quisesse. Ele podia pedir o que ele quisesse. Ele podia pedir até a própria Jerusalém. Mas olha que interessante, Salomão responde: olha, você foi bondoso com meu pai, teu servo. Ele foi fiel a ti, foi justo. Você sustentou grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje está sentado no seu trono. Ele reconhece a bondade de Deus. Veja que os olhos, o coração de Salomão não vai direto à recompensa. Esse é um segredo de sabedoria. Porque não é sábio você querer mais a recompensa do que o recompensador. Não é sábio você querer mais o que o seu pai pode te dar do que a própria presença dele. Esse foi o problema do filho pródigo. Ele amava mais a herança do que o pai. Sabe, ele está dizendo para Deus: olha, o meu pai foi usado, o meu pai é uma bênção. Ele está, você vê o coração dele aqui cheio de sabedoria já. Mas olha só, agora, Senhor meu, versículo 7, fizeste do teu servo reinar no lugar do meu pai, mas eu não passo de um jovem, e eu não sei o que fazer. Eu tenho milhões de pessoas para liderar, eu não sei o que fazer. O teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo grande, e que nem se pode contar. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Existe uma versão, e a palavra discernimento aqui é sabedoria para discernir. É sabedoria para tomar decisões. É uma sabedoria para governar. E olha só, versículo 10, o pedido que Salomão fez, o quê? O pedido o quê? Agradou, diga comigo, agradou a Deus. Preste atenção, toda vez que você pedir sabedoria para Deus, você já está agradando a Deus. Lá em Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz: olha, aquele que não tem sabedoria, aquele que está fraco nisso, pede para Deus, porque Ele ama te dar. Pede ao Pai, que Ele te dá em abundância. Sabe, essa série é para despertar o nosso coração, para a gente pedir a Deus, e só de pedir a Deus sabedoria, você vai estar já, de alguma forma, agradando o Senhor. Por quê? Porque Deus não nos vê como irmãos, assim, como pessoas comuns. Deus nos vê como filhos. Quando Davi, que tinha o coração de Deus, olha para Salomão, Salomão era filho de Davi, sim ou não? Todo mundo está entendendo? Davi, um homem segundo o coração de Deus, você vê que o que ele mais queria colocar dentro do coração de Salomão era sabedoria. Deus ama dar sabedoria aos seus filhos, porque um filho sábio ultrapassa limites humanos. Um filho sábio é amado no meio até dos seus inimigos. Um filho sábio, ele vai além do que uma pessoa comum vai. Um filho sábio, ele tem uma família abençoada. Um filho sábio, ele prospera. Um filho sábio, ele exerce governo com saúde na terra. Amém? E olha só, versículo 11, para a gente passar para a palavra diretamente. Versículo 11. Já que você pediu sabedoria e não uma vida longa, nem riquezas. Ele podia ter pedido: eu quero viver 237 anos. Mas não pediu, pediu sabedoria. Já que você não pediu uma vida longa, nem riqueza, talvez na nossa linguagem, já que você não pediu nem saúde, nem riqueza, nem pediu a morte dos inimigos, mas pediu sabedoria para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração, o quê?
sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Eu também lhe darei o que não pediu. Já que você pediu sabedoria, você recebe a mais. Porque quando nós pedimos a coisa certa para Deus, ela vem acompanhada de outras muitas coisas. Por isso que você tem que buscar a coisa certa. Tem pessoas que buscam Deus, não é? Buscam de Deus a coisa que deveriam se preocupar menos. Destacam aquilo que é lógico que Deus pode dar, mas não é o principal. E agora ele diz: já que você não pediu isso, pediu sabedoria, eu te dou riquezas, eu te dou fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Aleluia! E se você andar nos meus caminhos, me obedecer, você, como seu pai Davi, você também terá vida longa. Aleluia! Sabe, meus irmãos, por que isso agradou o Senhor? Você vê que agradou o Senhor porque Ele sabia ouvir. Ele pede a partir do que Ele ouviu do seu Pai. Sabe, nas igrejas do Apocalipse, Jesus dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabedoria é sobre ouvir. Sabedoria não é saber tudo, mas ouvir o que nós precisamos. E principalmente ouvir de quem precisamos ouvir. Mas vamos à palavra. Sabe, a partir desse texto eu quero dizer para você que a sabedoria ela nasceu de um coração puro. Sabedoria tem tudo a ver com pureza. E eu quero já ir direto para esse texto que é base da minha palavra de hoje. Vamos lá, Provérbios 8, versículo 13 e 14. Provérbios é muito difícil fazermos uma mensagem sempre expositiva, mas eu tirei desse texto 3 inimigos da sabedoria, e hoje eu vou começar por ele. 3 inimigos da sabedoria que você precisa matá-los hoje. 3 inimigos que podem impedir a sabedoria de te levar aonde Deus quer, que pode impedir o resultado bom e poderoso, abençoador da sabedoria. Eu quero ministrar sobre algumas coisas que impedem, em outras palavras, que impedem a sabedoria de Deus na sua vida, que impedem o seu resultado, que impedem a bênção de Deus na sua vida, porque é um caminho onde Deus não vai te abençoar. Provérbios 8, versículo 13 diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. Depois eu vou falar sobre temer ao Senhor, numa outra dessa série. Odeio o orgulho. Ele não está falando do orgulhoso, mas ele diz sobre a atitude. Diga: odeio o orgulho. Você pode dizer mais forte: eu odeio o orgulho. Eu odeio o orgulho, mesmo que ele esteja dentro de mim, mesmo que ele esteja em outra pessoa, eu odeio. Você pode odiar o orgulho, porque Deus odeia o orgulho. Eu odeio o orgulho. Eu também odeio o mau comportamento. Arrogância tem a ver com orgulho. Eu odeio também o mau comportamento. Meu Deus, o que é o mau comportamento? Nós vamos falar sobre isso. E eu odeio também a língua perversa. Diga comigo: eu odeio o mau comportamento, mesmo dentro de mim. Se ele existe, eu o odeio. Diga: eu odeio a língua perversa, o falar perverso. Amém? Sabe, meu irmão, Deus ama abençoar os seus filhos, Deus ama dar presentes, prosperar, mas tem algumas coisas que podem impedir um verdadeiro servo de Deus de alcançar essas bênçãos de Deus. Sabe, todo problema na nossa vida é um problema de sabedoria. O problema de relacionamento não é de relacionamento, é de falta de sabedoria. O problema de dinheiro não é diretamente de dinheiro, é de falta de sabedoria para administrar, para ser generoso. Está entendendo, sim ou não? O problema da nossa vida, tudo está em torno de sabedoria. Essa série vai ser incrível, hoje nós só vamos começar, mas Deus vai falar com você coisas maravilhosas, incríveis. Mas aqui tem 3 coisas que Deus está falando, eu odeio. A primeira delas, o orgulho e a arrogância. E a sabedoria de Deus, ela é contrária a isso. Ela produz em nós humildade. E humildade não é necessariamente você abaixar a cabeça para tudo. Não é necessariamente você aceitar tudo. Humildade também não é um conceito falso pregado por aí de uma pessoa simples financeiramente falando, não tem nada a ver. Você pode ter pessoas ricas, muito prósperas no sentido financeiro e que são humildes, sim ou não? Você já viu alguém assim? Então não tem a ver com quanto a pessoa tem na conta. Tem pobre que é muito orgulhoso.
Tem pessoas pobres que não são ensináveis. Tem pessoas pobres, duras de coração, não tem a ver com recursos. Eu queria te falar isso, para desmistificar no seu coração. O orgulho, meu irmão, é um problema, e para Deus me parece um grande problema. Porque a própria sabedoria diz que Deus, Ele resiste ao orgulhoso, mas Ele concede graça aos humildes. E esse é o problema do orgulho, que se nós não tivermos discernimento dele, ele está nos impedindo de avançar, porque o próprio Deus está segurando esse avanço. O próprio Deus está não permitindo esse sucesso hoje, porque tem um problema que Deus odeia, às vezes, dentro de nós. E você vê que diversos homens da Bíblia foram aprovados por Deus, ou reprovados, de acordo com a sua questão do orgulho. Você vê na Bíblia homens curados por Deus, pela sua humildade, e Deus os testava antes da cura pela sua quebra de orgulho. Eu me lembro de Naamã. Você vê aquele comandante da Síria, ele vai até Israel, e ele tem um encontro, e ele queria ter um encontro com Eliseu. Ele queria chegar lá, e ele era um alto comandante do exército sírio. Então ele achou que chegaria, e ele falaria com o profeta como um comandante. Mas na casa profética ele era apenas um comum. No exército da Síria ele era comandante, na casa de Eliseu ele deveria ser humilde. Tem pessoas que não sabem se portar nos lugares que estão. Numa igreja tem autoridade eclesiástica, num hospital tem uma autoridade médica, no exército tem uma autoridade policial. Quantos estão entendendo? Tem pessoas que não entendem isso. E agora, ele está chegando na casa profética como comandante, quando deveria chegar como necessitado. Aquele homem tinha uma lepra terrível, e a lepra era incurável. Hoje já é difícil a cura, naquela época não tinha cura. E ele chega na casa profética, e você vê que ali Deus começa a tratá-lo. Porque a primeira coisa que aconteceu é que Deus disse para Eliseu: não vá, mande o teu servo. Ele vai ser curado pela humildade, não pelo orgulho. Eu odeio orgulho. Se ele quebrar esse orgulho, eu tenho uma cura para a vida dele. Se ele não quebrar o orgulho, eu não a tenho. Então a cura era uma vontade de Deus para Naamã, mas tinha uma condição. Existem coisas na nossa vida que a condição para acontecerem é quebrarmos o nosso orgulho. Se ele não quebrasse o orgulho, ele voltaria para a Síria leproso. E Deus pega o seu servo e ele fala: vai lá, estagiário. Não foi assim não. Mas ele pega o estagiário, o aluno da escola profética de primeiro semestre. E ele fala: vai lá, dá o recado, e o recado que você vai dar é esse: diga para o comandante da Síria, Naamã, para ele ir até o Jordão, a pé, e ele tirar a sua roupa lá, ficar só de cuecão, e ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E não é naquela parte perto da nascente, é na parte perto de São Paulo, sabe, tipo o Rio Tietê. Ele vai lá, ele vai mergulhar 7 vezes, depois a lepra vai sair. Enquanto Naamã esperava chegar o profeta, chega o estagiário. Ele já estranhou, ele já fechou o seu coração, porque o orgulho fecha o coração para pessoas específicas, porque ele determina que Deus só pode falar através de quem ele acha. Ele está agora diante do servo de Eliseu, e o servo de Eliseu dá esse recado, e a Bíblia diz que ele ficou furioso, porque o orgulho, ele deixa as pessoas furiosas por coisas simples. E agora ele está dominado por orgulho, e ele está dizendo: não, vamos voltar para a Síria. Está doido? O profeta não me atende, ainda manda eu mergulhar num rio, meia boca aqui em Israel, sendo que eu tenho rios maravilhosos lá na Síria, muito melhores. E ainda quer que eu dê 7 mergulhos? Não, esse cara está por fora, vamos embora. Pega o exército dele, mas o servo dele vira para ele e fala assim: espera aí, você vai deixar, na minha linguagem, o seu orgulho tirar o propósito de Deus na sua vida? O servo vira para ele e fala assim: para que deixar o seu orgulho, quando Deus só quer a sua humildade para fazer um milagre na sua vida?
Às vezes Deus fala isso conosco. A sabedoria nos ensina a quebrar o orgulho na nossa vida. Sabe, esse servo está advertindo o homem. Olha o que diz em Provérbios 11, versículo 2. Eu vou citar alguns provérbios, tem mais de 20, eu vou citar só 5. Provérbios 11, 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria sempre está abraçada com os humildes. Versículo 10 do capítulo 13, Provérbios 13, 10. O orgulho gera contendas, mas a sabedoria está com aqueles que recebem conselho. Você vê, ele não pediu conselho para ninguém. Ele sai dali duro, ele sai decidido. Ele sai dali, não, esse cara está errado, porque não tem sentido. Ele já tinha uma forma que ele achava que Deus ia fazer, e ele não aceita. Ele está discutindo, ele está dizendo, olha, esse cara não está com nada. Provérbios 15, versículo 33, diz assim: o temor do Senhor nos ensina a sabedoria, mas a humildade antecede a cura, antecede a honra, antecede a prosperidade. Em outras palavras, a humildade antecede a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, aleluia. Vê que ele precisava ser humilde. Se ele não fosse humilde, não teria cura. Versículo 18 do capítulo 16, diz assim: olha, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. É previsível, meu irmão, a queda daqueles que têm orgulho. Eu só não sei a data, mas se não mudar, a gente já sabe o resultado. Provérbios 18, 12, o último versículo, tem vários, mas Provérbios tem mais de 20 versículos sobre orgulho, sobre essa ideia da sabedoria quebrando, a sabedoria de Deus quebrando o nosso orgulho. Olha o que diz no versículo 12 do capítulo 18, diz: olha, antes da sua queda, o coração do homem se enche de orgulho, mas a humildade precede a honra. Em outras palavras, o orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. Toda vez que uma pessoa não está enxergando o seu orgulho, ela tem direito a um resultado: a sua própria destruição. E aqui a sabedoria está tentando nos ensinar. Agora olha só, voltando à história do homem Naamã. Olha só, esse homem, então, ele ouve agora ele muda. Se Deus não usou, se Deus não conseguiu usar, entre aspas, o estagiário de Elias, Deus agora usa o próprio estagiário dele. Deus tinha uma forma de usar, ele precisava ser humilde, não tinha outro caminho, meus irmãos. Existem coisas na nossa vida que não tem outro caminho. Eu estava no Rio de Janeiro essa semana, fazendo um treinamento brutal, 12 horas por dia, um treinamento maravilhoso na área ministerial. E assim, eu fiquei assim, impressionado, porque eu tive que, em alguns momentos, eu tive que só abaixar minha cabeça e falar: Senhor, não deixe o orgulho ter nenhum encontro comigo, porque a jornada é grande. Os desafios são enormes. O que o Senhor tem que fazer na minha vida é algo incrível, maravilhoso, e eu não quero abrir mão de nada. Por isso, Senhor, dá-me um coração contrito, quebrantado, diante daquilo que o Senhor quiser fazer. Dá-me um coração humilde, não tira de mim isso, me ajude a ser mais ainda. Eu estava pedindo para Deus. E ali, pela graça de Deus, nós não tínhamos outro caminho, porque qualquer pastor orgulhoso ali seria quebrado pela própria palavra. E aqui você vê que esse homem, ele precisou abaixar ali qualquer nível de altivez, e ele precisou dar ouvidos, ele precisou ser assim, sensível à voz de Deus. E agora o seu servo chega para ele e diz: você deveria ir no Jordão, porque você vai ser curado. Quase, meus irmãos, que o orgulho o tira do sucesso. Sucesso para Naamã não era dinheiro, ele já tinha. Sucesso para Naamã não era autoridade, poder, ele tinha. Sucesso para Naamã era a cura da sua lepra. Mas o sucesso só seria alcançado com humildade. E você vê que Naamã, ele agora atende o seu servo, ele vai até o Rio Jordão, ele entra 7 vezes, e a Bíblia diz que ele voltou para a Síria curado, totalmente curado. A sabedoria não habita no orgulho, habita na humildade.
Humildade para quê, pastor? Humildade para ouvir a voz das pessoas certas. Humildade para inclinar o coração para o que Deus quer fazer. Humildade para entender que às vezes, meu irmão, nós precisamos sondar o nosso coração e ver se não é o orgulho que está nos tirando do caminho do sucesso. Amém? Diga comigo, eu odeio. Você pode dizer mais forte, eu odeio. Sabe porque tem coisa na sua vida que você tem que ter raiva. Não é raiva de você, é raiva daquilo que está dentro de você e não sai. Mas vai sair em nome de Jesus. Amém? Diga assim, olhando para o seu umbigo. Todo mundo, eu também vou fazer. Olhando para o seu umbigo. O meu umbigo está mais fácil de ver, né? Quando você é magrinho, tem que fazer assim. Quando é mais gordinho, só fazer assim. Vai, olha para o umbigo aí e fala assim, eu odeio. Você. Orgulho. Amém? Agora olha para o alto e fala assim, eu amo a sabedoria, a humildade. Olha para o alto de verdade e fala assim, eu quero a sabedoria do alto, porque ela me protege, ela me abençoa. Amém? Segunda coisa, ele diz, eu odeio. Ele diz, eu odeio comportamentos maus. Tiago 3, o apóstolo Tiago é incrível. Ele fala, olha, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, levante a mão. Cadê os sábios dessa igreja? Cadê os sábios dessa família? Cadê os sábios dessa nação? Que demonstrem por seu bom procedimento. Tiago 3, versículo 13. Que demonstre pelo seu bom procedimento. Olha como a Bíblia não falha. O mesmo Deus, lá em Provérbios está dizendo, eu odeio o mau procedimento. Mas agora, no contexto da sabedoria, mas agora o apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, ele está dizendo, olha, preste atenção. O apóstolo está dizendo, olha, preste atenção. Cadê os sábios entre vocês? Sábios não são aqueles que sabem muito. Sábios não tem a ver, os sábios não são determinados pelo seu nível acadêmico. Os sábios não são determinados pelos seus recursos. Os sábios são determinados pelo seu bom procedimento. Está comigo aí? Está tudo bem aí, gente? Está aí mesmo? Mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Versículo 14. Contudo, se abrigam no coração de vocês inveja, ambição egoísta, não se gloriem disso e não neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é do homem, é terrena, é da carne, não é espiritual, mas além de ser da carne, pode ser até, ele diz, é o quê? O que ele está dizendo aí? Por favor, meu irmão, passa o texto, 15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é o quê? É o quê? Terrena, não é espiritual, ela é o quê? Não, ela é o quê? Demoníaca. Está escrito aí ou não? Ela é humana, ela é demoníaca. Sabe, o apóstolo Tiago está dando nome a esse negócio. Ele está dizendo, olha, quando no seu coração tem inveja, tem espírito faccioso, isso não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Quando você quer impor sobre outros, quando você quer negar outros, quando você quer fazer desse jeito, né? Quando você quer afrontar as autoridades de maneira errada, quando você quer fazer esse tipo de coisa, né? Pautado em ambição egoísta, quando quer fazer confusão, isso não vem de Deus. Agora olha que interessante, ele fala assim no versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Ela é pura, ou seja, ela é sem mistura, ela é compreensiva, ela submete, ela busca ouvir o outro, ela busca entender o outro, ela é amável. Então você vê como Deus está dizendo, eu odeio o mau comportamento, e esse texto fala sobre isso de forma muito incrível. Sabe, a Bíblia diz, quando eu falo de mau comportamento, eu poderia falar de muitas coisas, mas a Bíblia diz lá em Provérbios sobre muitas coisas que apontam para o mau comportamento. Por exemplo, a Bíblia diz que um homem excelente em sua obra, Provérbios 29, está dizendo, Provérbios 22, 29, um homem excelente em sua obra, ele vai ser colocado diante de reis. Então quando você é bom no que você faz, em algum momento você vai estar numa mesa de honra, em todos os ambientes.
E não precisa de você ser um bom diretor. Não precisa de você ter um cargo alto necessariamente, mas se você for bom no que você faz, em algum momento você vai ser chamado. Davi era muito bom no que ele fazia, ele era um excelente pastor de ovelhas, e ele tocava a harpa muito bem, ele cuidava da sua aparência, ele cuidava da sua vida, ele não tinha aquela cara de mal acabado, ele não sei se ele era bonito ou feio, mas a Bíblia diz que ele tinha boa aparência, ele cuidava dele, ele penteava o cabelo, ele fazia barba, ele vestia roupas limpas, sapatos limpos, e isso foi notado pelo rei. O rei Saul nota isso, não o rei em si, mas um dos seus súditos, nota isso, e ele fala, eu preciso de um menino bom aqui, ele tem que ser de boa aparência, ele tem que tocar bem, busca esse menino, e ele fala, eu sei, é Davi, filho de Jessé. E ele vai atrás de Davi, ele o busca, e pela graça de Deus, Deus usa a vida de Davi poderosamente, porque Davi era cheio de sabedoria, Davi estava dotado dessa sabedoria, estava crescendo nela, então um homem excelente, ele vai ser colocado à mesa perante reis, assim também foi na vida de José, foi na vida de Daniel, muita gente das escrituras, você pode perceber essa verdade, mas sabe o que eu quero dizer para você, que depois no capítulo seguinte de Provérbios 23, fala assim, mas quem tem fome demais, diante dos reis, quem é muito faminto, quem é empolgado demais, e vai estar diante de pessoas numa mesa de honra, precisa manter a faca no seu próprio pescoço. Esse texto aqui, ele tem algumas divergências de interpretação, alguns pensam de uma coisa, outros pensam em outra, porque muita gente é literal, está dizendo o seguinte, se o cara que está lá, e vê muitas especiarias, ele vai querer sair comendo tudo, e vai fazer feio, ele vai querer comer o carpaccio, e ele come carpaccio até passar mal, ele vai querer comer o Häagen-Dazs, o sorvete caro, porque está numa mesa, mas não é isso, para mim não é sobre isso, eu penso que o que a sabedoria está dizendo, não era sobre comida literal, mas ela estava dizendo sobre o impulso, sobre as pessoas que não sabem se portar diante de autoridades, diante de governos, diante de pessoas de honra, pessoas que estão numa mesa com honrosos e não sabem ouvir, está falando sobre pessoas que às vezes também estão mais ligadas ao que esses reis têm para dar do que a eles mesmos. Por isso que disse, você está num banquete diante de um rei, você está muito faminto, muito empolgado para sair comendo, para sair usando o que ele tem para te dar, põe a faca no seu pescoço, porque mais importante do que ele tem para te dar é quem ele é. Mais importante é ter sido convidado. Mais importante é o acesso que você teve, você não pode perder. Quantos estão entendendo, sim ou não? O que eu estou querendo dizer para você, Deus reprovou o filho pródigo porque ele ficou com parte da herança, mas fora da comunhão com o pai. Ele perdeu tudo. O que eu quero dizer para você, nunca troque o relacionamento com o rei por algo que ele tem. Quando os seus olhos crescem pelo que ele tem, mais do que por quem ele é, mais do que a sabedoria que ele tem através da vida dele, pode ser que você está errado, esse é um mau comportamento, coloque a faca sobre o seu pescoço. Profundo isso, quantos entenderam? Sim ou não, está aí comigo? Outra coisa importante sobre maus comportamentos, a Bíblia é cheia de ordens simples, eu já falei isso no início, a Bíblia é cheia de ordens simples, mas com recompensas poderosas. Vai para o seu quarto, ora em secreto a Deus, que te ouve secreto, é relativamente simples. Deus pede de nós um tempo com Ele. Deus está dizendo, olha, você quer ser recompensado, quer resposta das suas orações, então você precisa orar. Se você não orar, não tem resposta de orações, porque não tem orações. Vai para o seu quarto, filho, vai lá, me busca, eu vou estar em secreto, eu vou te ouvir, eu vou te responder, eu vou te recompensar. Mas é relativamente simples. Está falando de um quarto, você vai para um cômodo da sua casa, sabe? Ele fala, olha, como você lida com pouco, vai mostrar se você pode ter muito. Davi foi fiel ao pequeno rebanho. A sabedoria está dizendo, olha, é um mau comportamento você ser infiel no pouco, mas se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Ou seja, é uma coisa relativamente pequena. Então, por exemplo, antes de José ser governador do Egito, ele governou bem a casa do chefe lá do comandante. Sim ou não? Está aí comigo? Antes de ser governador do Egito, ele governou bem aquela casa. Ele foi fiel em tudo. A Bíblia diz que ele foi fiel em tudo, até
em relação a Potiféia, aquela mulher safadinha, safadona, fiel a tudo, diga comigo, tudo. Ele foi fiel a tudo. Então, meus irmãos, sabe, antes de você experimentar o muito, nós precisamos ser fiéis nos pequenos começos. Quando a Bíblia diz honre o seu pai e sua mãe, é uma coisa relativamente simples. Difícil é você honrar o ministro lá do STF, difícil é você honrar uma pessoa que tem feito injustiça, mas honrar pai e mãe é uma coisa simples, meu irmão. Se você não consegue honrar pai e mãe, você não vai conseguir honrar ninguém. Por isso que o princípio começa com pai e mãe, para a glória de Jesus. Eu tive o privilégio, eu poderia ter honrado mais, porque a honra não é uma coisa assim, limitada, mas eu tive o privilégio de honrar meu pai e minha mãe até o último dia da vida deles. Como eu cuidei do meu pai, eu honrei a vida dele por os 3 últimos anos, onde ele enfrentou um câncer difícil. E toda hora que eu olho para trás, se tem uma coisa que eu não tenho arrependimento, é de ter honrado a vida do meu pai. Pelo contrário, eu tenho um orgulho santo disso. Como que você lida com seu pai e sua mãe? Como você honra? Sabe, você tem que entender, é bíblico. A Bíblia está dizendo, olha, você tem que honrar pai e mãe. Depois que ela diz, honre as autoridades. Porque o cara, quando ele já está desonrando governos, está desonrando líderes eclesiásticos, está desonrando líder no trabalho, provavelmente ele tem problema com papai e mamãe. Papai e mamãe, ensine o seu filho sobre sabedoria. Como? Ensinando ele a honrar você. Porque não se aprende sozinho. A gente não nasce com um coração honroso, pelo contrário, a gente nasce com pecado. O nosso coração desde criança é desonroso. Então os pais têm que ensinar os filhos a honrá-los. Ah, mas isso é ensinar a honrar eu mesmo? Claro, filho, porque ele honrando você, honrando a mamãe, honrando o papai, ele vai ter os passos seguintes, porque acima de toda honra, claro, primeiro honra a Deus, mas acima de toda honra é a honra a papai e mamãe. Sabedoria, mau comportamento. Outra coisa, a Bíblia diz sobre, a sabedoria diz sobre integridade. O que é integridade? Integridade é você dizer não ao pecado o mais rápido que você puder. Integridade é aprender a resistir o diabo, mas fugir do pecado. Integridade aponta para o que você faz quando ninguém está vendo. E esse é um ponto difícil. Porque a maioria dos nossos blefes, a gente blefa quando ninguém está vendo. E esse é o problema. Porque tem alguém vendo. A principal pessoa está vendo. Faz sentido? Nós achamos que ninguém está vendo. O que você faz quando ninguém está vendo, meu irmão, minha irmã? Isso importa para Deus, é falta de sabedoria, porque é falta de integridade. Qual site você acessa quando ninguém está vendo? Quais os pensamentos vêm sobre a sua cabeça que ninguém está vendo? Quais os palavrões você fala, se você fala, quando ninguém está vendo? Como está a sua vida quando ninguém está vendo? Meus irmãos, com muito carinho eu digo isso, não tem nada a ver, eu não conheço a sua vida, e nem temos essa intenção de ficar, mas sabe, se você não dá o seu dízimo direito, se você dá 5%, quando a Bíblia, a palavra dízimo é 10%, a palavra dízimo já é 10%, se você dá 5%, e você está enganando quem? A bênção do dízimo vem de Deus. Dízimo não é uma relação sua com a igreja, antes de ser uma relação sua com Deus. E quando você dá 5%, fingindo que é 10%, você só está enganando a você mesmo, ou tentando, e só, porque você não engana a Deus. Os tesoureiros não estão preocupados com isso, as pessoas da nossa administração são discretas, mas a sabedoria aponta para a sua integridade. Uma pessoa que fala que é dizimista, e dá menos do que 10%, não é dizimista, e ela está enganando a quem? É integridade. Para quê? Vai faltar sucesso, vai faltar bênção. Não é pelo dinheiro em si, mas é pelo princípio que a sabedoria ela sempre aponta para a integridade. Deus está vendo. Outra coisa, o problema do adultério, Provérbios 6:32. O homem que comete adultério não tem juízo, é tolo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói, sofre vergonha, sofre ferimentos na sua alma, na sua vida, e essa humilhação nunca apaga. Uma pessoa que comete adultério, infelizmente,
ela está sempre sofrida o resto da sua vida. Ah, pastor, Deus perdoou, claro. A esposa perdoou, amém. O marido perdoou, amém. Mas essa marca é uma luta constante até o último dia da sua vida. Eu tive o privilégio de estar com um senhor uma vez, crente. E ele abriu comigo alguns pecados nessa área. E ele falou comigo, olha, eu me converti depois que eu cometi o adultério. Eu me converti depois, quando eu me converti, nunca mais eu cometi adultério. Mas se tem uma coisa que dói na minha vida até hoje, foi esses adultérios que eu cometi. Eu sofro por isso, pastor. Eu orei com ele, ele chorava igual uma criança. Porque a Bíblia está dizendo, então meu irmão, corra do adultério. Não brinque com isso. Corra. Sabe, outra coisa, ser sim, sim e não, não. Tem gente que quando diz não, meu irmão, já está pensando em fazer sim. Tem gente que diz sim, mas já sabe que é não. Não sei se você entendeu. Sobretudo, a pessoa está prometendo algo que ela já sabe que não vai cumprir. Isso é falta de sabedoria. A sabedoria está dizendo, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que foge disso é mau comportamento. E Deus odeia esse negócio de mau comportamento. Dura essa palavra de Deus, não minha. Sabe, tem gente que está esperando alguém virar as costas para mudar o discurso. Mas Deus agrada de pessoas, meu irmão, posicionadas do lado da verdade. Mesmo que isso lhe custe algo. Aliás, a sabedoria nos custa, e você já leu isso. Mas em Provérbios 4:7 diz, olha, procure obter sabedoria. Use toda a sua força para possuir a sabedoria. Dedique a autoestima à sabedoria. Diga comigo, a sabedoria tem um preço. Às vezes, para você viver sabedoria, o bom comportamento vai fazer com que você tenha prejuízos. Você já fechou o negócio? Foi um mau negócio? Tenta desfazer, não conseguiu? Toma o prejuízo em paz. Porque maior do que o prejuízo financeiro, tem que ser o princípio da sabedoria no seu coração. Quantos estão entendendo? Elon Musk. Depois você se entenda. Mais do que a receita do Twitter, é o princípio da liberdade. Elon Musk. Porque a sabedoria nos custa. Provérbios 20:10, olha o que diz aí. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Eu fundi o motor de um carro quando eu era jovem, infelizmente, por uma série de razões. Eu já dei esse testemunho aqui, esse triste testemunho. Eu fundi o motor de um carro importado, novo, carro de 1 ano e meio, 2 anos de uso, era um carro novo. Eu fundi o motor daquele carro, tive que fazer uma retífica grande, né? Gastei metade do valor de um carro zero, para ter o carro rodando de novo, não é? E eu me lembro que eu acabei de fazer aquela retífica, eu falei assim com meu pai, pai, agora eu preciso vender esse carro. Porque se ele estragar na minha mão vai ser péssimo. Eu preciso vender, porque eu não sei se essa retífica ficou boa, se esse trem ficou bom. Eu vou vender ele rápido. Aí meu pai falou assim, jamais. E meu pai leu esse texto para mim lá na casa, lá na sala da nossa casa. Ele falou, filho, você pode estar, mesmo sem saber, você pode estar vendendo um produto ruim, como se fosse bom. E a Bíblia fala, pesos adulterados, medidas falsificadas, é uma medida falsificada. Você está vendendo um carro muito bom, como se fosse bom, e o carro pode estar ruim. Eu falei, é verdade, pai. Ele falou, então nós vamos fazer o seguinte, filho, nós vamos ficar rodando com esse carro, nós vamos viajar com esse carro, nós vamos rodar com esse carro, você vai perguntar para o mecânico quanto que tem que rodar para garantir que o carro está bom. E o mecânico virou para mim e falou assim, ó, você tem que rodar 3.000 quilômetros com esse carro, para garantir que ele ficou bom. E também tem garantia, se não ficou bom eu conserto. Eu rodava com aquele carro, viajava com aquele carro, eu levava as pessoas com aquele carro, todo mundo falando, esse menino ficou bonzinho demais, está levando todo mundo, estava gastando carro. Levei o carro para lá, viaja, volta, vai, quase fui na Bahia, voltei, o carro estava top. Aí eu vendi aquele carro 3.500 quilômetros depois, pelo preço da tabela FIPE. Sabe por quê, Rafael? O carro ficou melhor do que era. 2 anos depois eu estou no Roma,
comprando abóbora. Estou brincando, que agora eu só compro abóbora, mamão, banana. Eu estou no Roma fazendo compras. E lá de longe o cara vira e fala, ô Mateus! Eu, oi! Falei, de onde que eu conheço esse cara? Ô Mateus! Oi! E ele foi vindo. Eu falei, meu Deus, quem é esse cara? Aí ele foi vindo. Aí ele chegou, eu lembrava que eu conhecia esse cara, mas não sabia quem era. Aí ele chegou e falou assim, a máquina está lá fora, cara. 2 anos com esse carro, o carro é top. Eu, aleluia! Era o cara que comprou o carro, gente, amém? Agora, onde ia ficar minha consciência? Imagina se eu tivesse vendido esse carro com 1 semana, sem saber se o carro tinha ficado bom. Imagina só! Eu encontrando esse cara no Roma, eu ia sair correndo. Quando ele falasse, Mateus, eu já baixava a cabeça atrás das bananas, sumia. Porque ele ia querer cobrar, na minha cabeça ele ia querer cobrar. Mas na verdade ele estava elogiando o carro que eu vendi para ele, amém? Está entendendo, sim ou não? Nunca faça balança desonesta. Se o negócio só é bom para você, alguém está sendo lesado. E Deus não vai te abençoar, meu irmão. Então não mente. Não mente, crente mentindo, feio, horrível. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou vender esse carro 2.000 a menos. Vende 2.000 a menos, Deus te abençoa 20.000 depois. Sabe? Ah, mas não tem problema. Ah, mas não, meu irmão, você é filho de Deus, você é dotado de sabedoria, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e louvado seja o Senhor por isso. Deus odeia, diga comigo, Deus odeia o mau comportamento. Eu não vou falar o ponto 3 hoje, mas eu preciso terminar o 2. Como é série, fica mais fácil da gente depois continuar. Vamos lá. Outra coisa, a importância da lealdade. Diga comigo assim, sabedoria. Diga bem alto, sabedoria. É aprender ser leal. Não nascemos com isso sabendo. Tudo que Salomão sabia, ele aprendeu de Deus e principalmente através da vida de... Quem que aprendeu, gente? Está comigo aí? Tudo que Salomão sabia, ele aprendeu de Deus e principalmente através da vida de Davi. Ele não nasceu sabendo. Lealdade se aprende ou não se aprende. E a Bíblia diz que a sabedoria aponta para a lealdade. Provérbios 3, versículo 3, diz assim, não abandone a lealdade, a fidelidade, guarde-as bem gravadas no seu coração. Se você fizer isso, você terá o favor de Deus e também o favor dos homens, aleluia. Gente, uma pessoa leal não só tem o favor de Deus, mas tem o favor das pessoas que convivem. Se você for leal na sua empresa, você vai ser promovido. Se você for leal no ministério, Deus vai te abençoar, vai prosperar as suas ovelhas. Se você for leal à sua família, aos seus filhos, eles prosperarão. Porque quando nós somos leais, e esse princípio é inegociável, tem que ser inegociável. Lealdade para Deus é muito importante. Talvez é o que você fala sobre o seu líder quando ele está ausente. Talvez é o que você fala do seu marido. Talvez é o que você fala da sua empresa. Talvez é o que... Sabe, lealdade, ela começa devagar. Absalão começou devagar. Ele começou lá, querendo glória que era de Davi para ele. Ele começa criticando de leve o reinado do seu pai. Ele critica de leve. Absalão não nasceu desleal, mas nasceu desleal. Na vida de um desleal, muitas vezes, a primeira rebeldia é a menor. A palavra de Deus está dizendo, a sua lealdade, meu irmão, atrai o favor de Deus e o favor dos homens sobre a sua vida. Mau comportamento é uma vida desleal. A lealdade no reino de Deus, ela é como ouro. Você já viu que o ouro só valoriza? É como a criptomoeda, né? Foi criada por centavos, hoje vale o... Como é que chama?
Bitcoin foi criado por 30 centavos, hoje vale 300 mil reais. Feliz aquele que acreditou, comprou. A lealdade no reino de Deus é assim, você aplica hoje, você começa hoje, ela parece pequena, você vai crescendo nela, e lá na frente, você é alguém valioso. Você não vale 3 reais, você vale 300 mil, quantos estão entendendo? Você vale muito mais, é como ouro, é como essa criptomoeda, é só um exemplo. Eu estou dizendo para você num sentido figurado, porque a sua lealdade atrai o favor de Deus. Isso está em Provérbios 3, 3, 4. Provérbios 21 diz assim, ó: quem segue a justiça e a lealdade encontrou a vida e a honra. Encontrou a vida e a honra, ou seja, a sua lealdade de hoje resulta em honra para você amanhã. Muitas pessoas estão sendo honradas hoje que foram leais ontem. Então invista sua vida em ser leal. Você pode cuidar desse bom comportamento. Deus é bom e Deus gosta de te dar esse favor, amém? Louvado seja Deus, sim ou não? Bom, tinha mais coisas para falar, mas eu quero falar a última coisa. Se tem um mau comportamento, já falei aqui uns 5, mas se tem um mau comportamento que Provérbios fala muito, e é o último, que é contrário à sabedoria, é rejeitar a repreensão, a correção e abrir mão dos conselhos. Tudo parece mais ou menos a mesma coisa. Cuidado, meu irmão, porque na vida o nosso coração em algum momento em alguns momentos ele se torna um pouco ofendido. E um coração ofendido, ele cria uma muralha e ele fecha os ouvidos para as pessoas que ele deveria abrir. Cuidado. Eu estou falando isso com muito carinho, mas a sabedoria está dizendo, olha, uma pessoa ofendida, ela cria uma muralha. Isso não é só sobre orgulho, mas é sobre um coração que não é mais ensinável, que não é mais aberto. Provérbios, capítulo 10, versículo 7, diz: aquele que acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, desencaminha outros. Não ande com pessoas não ensináveis, não corrigíveis, porque ela vai te desencaminhar. É pior do que apenas a vida dele. Ou seja, quando o cara se fecha para aquilo que ele precisa se abrir, ele vai dar problema na vida de outras pessoas. Esse negócio de um coração não ensinável, ele contamina, ele espirra. Provérbios 12, versículo 1: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Aquele que odeia a disciplina é tolo. Provérbios 12, 15, olha que interessante, Provérbios 12, 15. O caminho do insensato sempre lhe parece correto. O insensato é o cara que sempre acha que não precisa ouvir outros. O que ele pensa está sempre certo. O que ele acha está sempre certo. O que ele interpreta está sempre certo. Então não importa o que o outro quer me ajudar. É isso aí. O caminho do insensato está sempre correto, sempre lhe parece bom. Mas o sábio ouve os conselhos. Ouve conselhos. Provérbios 5, versículo 12. E você chegará um dia, vai dizer: eu odeio a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Eu não ouvi os meus líderes, os meus mestres, eu não escutei os que me ensinavam. Eu cheguei à beira da ruína completa e todo mundo viu isso. Amém?